Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Bora lá para mais uma aula, continuar aqui nossos estudos. A gente está aqui na aula de conceitos iniciais de arquivologia, aula de número 2. Vem comigo, professora Kátia Quadros. Na aula passada, a gente estava falando da Lei 859 do conceito de arquivo. Por que eu trouxe de novo aqui? Porque ele é importante. Só para você relembrar desse conceito, não vou ler nada aqui, você pode até pausar aqui o vídeo e ler, relembrar do esqueminha e trazer aqui um complemento de informação que eu não passei na aula passada, que a gente já tinha estourado aqui nosso tempo, mas falar sobre a lei, né? Eu sempre vou falar aqui para você no decorrer das aulas sobre material. Eu falei sobre o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o DBTA, que é um material de consulta para estudo, né, das terminologias mais importantes, ou seja, aquelas que são cobradas em prova. Você não vai estudar um dicionário inteirão, claro que não, né? E a gente tem legislação. Olha, a arquivologia, ela tem legislação que não acaba mais. É muita legislação, é muita legislação. E é claro que a gente tem que selecionar aquilo que efetivamente é ali cobrado na nossa prova, aquilo que efetivamente cai, né, na nossa prova. Então, deixa eu só mostrar aqui para você, estava pegando aqui, aqui eu tenho uma apostilinha de material básico de arquivologia. Professora, eu vou ter uma apostila dessa, eu vou estudar tudo isso? Não. Daqui eu filtro para você aquilo que cai. Mas o que abre essa apostila aqui? O mais importante, que é a Lei 859, que é a legislação, então, mais importante, tá? Ela é lá de janeiro de 91. Então, deixa eu complementar aqui, lá de 91. Essa lei, meu filho, a gente vai estudar ela em aula posterior. A gente vai ver conceitos aqui que estão na lei e depois a gente vai ter uma aula só para falar dessa lei, porque ela é muito importante, toda ela. E tem o decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto 4.073 de janeiro de 2002, tá? Então, essa lei e esse decreto são imprescindíveis para qualquer prova que falou noções de arquivologia, tem que estudar essa lei, esse decreto, ok? Principalmente a lei. Bom, seguindo então, a gente viu o conceito de arquivo conforme a lei, né? E aqui a gente tem o que também pode designar a palavra arquivo. A palavra arquivo não é somente, assim como manga, pode ser manga de camisa e a manga fruta, né? O arquivo, ele pode ser o conjunto de documentos produzidos e recebidos, né, que a gente viu ali na letra da lei, mas ele também pode designar o móvel, destinado para guardar, olha aqui, o móvel destinado para guardar os documentos, o local, o prédio, né, a sala onde está guardado esse documento e também o órgão governamental, o arquivo da Polícia Federal, o arquivo do INSS, o arquivo da Receita Federal, ok? Então, e isso cai bastante em prova? Não, mas de vez em quando cai sim. De vez em quando cai, por isso você tem que saber disso, mas o principal aqui é o conceito, né, de conjunto de documentos que a gente viu. Esse cai muitão, se despenca valendo em prova. Razões da importância de um arquivo. Por que é que eu tenho um arquivo? Então, a razão primária de se ter um arquivo é porque ele vai organizar e guardar, né, preservar, gerenciar documentos que servem administrativamente à instituição. Mas, já que ele tem essa razão primária, ele também guarda os documentos que contam a história da instituição. A gente vai falar bastante disso mais detalhadamente lá para frente, quando que um documento conta ou não conta a história da instituição, né, que isso vai para a tua prova e tal, mas calma lá que lá para frente a gente vai falar sobre isso. Agora, por quê? Por que você tem um arquivo? Para guardar os documentos que servem administrativamente à instituição e também, já que ele guarda esses documentos, né, no arquivo,
ele também guarda os documentos que contam a história da instituição, preservando assim a memória da instituição. Então a gente tem aqui reconstituição e preservação da memória, apoio administrativo, fonte de informação, guardião de matéria-prima para o trabalho e pesquisa histórica, né? Então, um arquivo é importante para a instituição devido ao grande número de documentos que se acumulam naturalmente ao longo do tempo. Você já limpou a tua gavetinha, a tua pasta de documentos que vão se acumulando durante o ano? É muita coisa, né? Agora imagina esse volume num arquivo, né? E aí a gente tem as técnicas arquivísticas que auxiliam na gestão, no gerenciamento desse arquivo, desde que o documento é produzido, né? Então, como a gente já falou, durante a produção, a utilização desse documento que tem a ver com o trâmite, né? Quando o documento está resolvendo os assuntos administrativos nos setores e a destinação dos documentos, ok? E qual é a finalidade do arquivo? A finalidade do arquivo, gente, é guarda, preservação e consulta. Não é um conceito que cai bastantão em prova, mas já foi para a prova também. Então, a finalidade do arquivo, guarda, preservação e consulta. Eu guardo o documento porque eu quero o quê? Acessar. Acessar é consultar esse documento um dia. Né? Se eu tenho minha foto lá de quando eu era pequenininha, eu tinha 1 aninho de idade. Né? Então, essa foto eu guardo porque eu gosto de olhar, de mostrar para minhas filhas, quando eu tiver netinhos, eu mostrar para meus netinhos, né? As fotos lá todas muito sérias, eu era muito brava quando eu era criança, tá? Eu guardo para acessar. Agora pensa, adianta eu guardar aquele álbum todo bonito lá, se eu não preservar, eu preciso preservar para garantir esse acesso. Então, na verdade, assim, o grande objetivo da arquivologia é o acesso à informação, mas para que eu consiga acessar essa informação, eu preciso guardar o documento, claro, e eu preciso preservar esse documento. A preservação é um fator assim, importantíssimo num arquivo, que cai bastante em prova e que a gente também vai estudar. A gente vai ter aulas aí só para falar sobre a preservação, tá? Então, a finalidade do arquivo é a guarda dos documentos, a preservação dos documentos, né? Cuidar aí de acondicionamento, temperatura, umidade, tudo a gente vai ver esses conceitos lá para frente. E atender os pedidos de consulta, né? Ou seja, o acesso aos documentos, certo? Quais são os requisitos para garantir a finalidade, a guarda, preservação e consulta? Ter um pessoal qualificado em número suficiente, é aí que abrem as vaguinhas, né, para você trabalhar num arquivo. De vez em quando aí o pessoal se identifica com a disciplina de arquivologia, até me manda e-mail, me procura nas redes sociais para saber como que é faculdade de arquivologia, como que é o trabalho e tal. Legal mesmo. A parte de concurso público, cargo de arquivista, gente, ganha bem, tá? Procura aí para você ver. Então, esse pessoal qualificado, número suficiente, instalação em local apropriado. Você não é legal você ter um arquivo perto do mar, a maresia destrói os documentos, né? Você vai olhar sempre isso. Materiais adequados, folha, né? Enfim, tudo que você para o computador, tudo que você precisa para um arquivo adequadamente, a gente vai estudar sobre isso, né? Utilizar sistemas racionais de arquivamento fundamentados na teoria arquivística moderna, ou seja, tem muita teoria de arquivo, tem muita coisa que já foi testada, colocada em prática, que aquilo funciona, que aquilo cumpre a finalidade do arquivo, a guarda, a preservação e a consulta. A gente vai usar esses métodos, né? Normas de funcionamento, que tem norma pra caramba, muitão, a gente vai ver o necessário para a nossa prova. E um dirigente qualificado, preferencialmente formado em arquivologia. Não é todo o estado do nosso país que tem uma faculdade de arquivologia, acredite. Né? Por isso que talvez você nunca tenha ouvido falar em arquivologia. Para Marilena Leite Paz, quem é essa pessoa? Gente, essa pessoa agora é uma pessoa importante para você. A Marilena Leite Paz, ela é uma grande autora, uma sumidade em arquivologia. Ela tem um livro chamado Arquivo, Teoria e Prática. Repetindo, Arquivo, Teoria e Prática. É um livro
que quando eu comprei ele anos atrás, né, quando você começa a trabalhar com arquivologia, você já conhece a Marilena Leite Paz. Esse livro, eu lembro que eu comprei num supermercado, paguei R$ 23. E a maior parte das bancas usam a Marilena Leite Paz. A gente tem bancas que usam menos, como por exemplo a IBFC usa um pouco menos. A IBFC tem um jeitinho mais dela de cobrar assim arquivologia, mas por exemplo o CESP, ela tem um caso de amor com a Marilena Leite Paz, sério. Tem muito Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, claro, que o meu material ele também é muito baseado na Marilena Leite Paz, no Schellenberg, na Heloísa Belotto, na legislação, no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, no CONARC, tudo que você precisa saber de arquivologia, assim, direto da fonte, da lei, da norma, da legislação, está lá no CONARC, no site do CONARC. É claro que se você for lá, você vai passar uma vida estudando isso, só arquivologia, por isso que a gente filtra aqui, para trazer aqui para você. Então, o que a gente tem aqui da Marilena Leite Paz que é importante? Está dentro de aspas aqui o que ela fala para a gente. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base de conhecimento da história. É aquilo que eu falei para você. O arquivo vai servir administrativamente uma instituição, ou seja, está servindo a administração e com o decorrer do tempo esses documentos, se eles contarem a história da instituição, eles permanecem armazenados, né? Então destaca ainda que a função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Gente, essa frase também nada mais é do que o acesso à informação, percebe? Mas aqui nas palavrinhas da Marilena Leite Paz, apresentando para você a autora, se você nunca viu arquivologia, você está conhecendo ela agora, e ela passa a ser pessoa importantíssima na tua vida, certo? Adoro a Marilena, gente. Outro conceito aqui, a distinção entre arquivo, biblioteca e museu, também é um conceito bastante importante. A gente já sabe, a gente está estudando a arquivologia, não é bibliotecomania, não é biblioteca, tá? A gente está estudando arquivologia. Mas na tua prova, o examinador pode perguntar qual que é a diferença entre arquivo e biblioteca. Você tem que saber isso, tá? Então, o arquivo, a gente já sabe, conjunto de documentos produzidos e recebidos, a gente já sabe tudo isso, não vou repetir aqui mais não, você já sabe isso, já fizemos esqueminha, você já revisou, né, a primeira aula? Ok. E o que é a biblioteca? A biblioteca, a biblioteca, ela vai armazenar, guardar, em geral, documentos impressos, tá? Coleções, ela vai fazer permuta entre uma biblioteca ela vai receber doação, ela recebeu uma doação de 2 coleções lá de enciclopédia de Freud. Não preciso de 2 não, deixa eu trocar essa aqui com a outra biblioteca. Ela pode fazer isso. Já tem essa distinção para o arquivo, né? O arquivo, ele não lembra, o arquivo só produz e recebe os seus documentos. A biblioteca também não tem documentos de valor administrativo, né? Ela tem os documentos aqui histórico-cultural. Então, a biblioteca é o conjunto de material, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição, né? Vai percebendo as diferenças com o arquivo, que a gente já sabe o conceito aí, né? Como dizem, decore salteado. De forma ordenada, para estudo, pesquisa, consulta, normalmente constituída de coleções, né? Essas coleções são adquiridas através de compra, de doação, que é diferente do arquivo, né? E segundo Heloísa Belotto, uma outra autora que estuda bastante os arquivos permanentes, a gente já vai falar o que é isso, tá? A forma usual dos documentos é impressa e múltipla, né? E aqui o museu, o que é o museu? O museu, gente, ele, né, vai armazenar aí documentos, objetos tridimensionais, como forma aí de também contar história, como forma de cultura. Ele também pode colecionar, comprar, receber doações, né? Então, ela é uma instituição, o museu é uma instituição de interesse público que
tem como finalidade conservar, estudar, colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Pode cair em prova aqui que o museu guarda, né, objetos, em sua grande maioria, objetos tridimensionais. Depende do museu, né? Dá para falar na sua maioria. Mas ele guarda também objetos tridimensionais. Você vai acabar esbarrando com essa questão. Ela é mais antiguinha, mas se você resolver muita questão de arquivologia, você chega nela. Segundo a Heloísa Belotto, as características dos documentos de um museu, aqui já falei, né, serem tridimensionais, ou seja, objetos, ok? E aqui um resuminho da distinção entre arquivo, biblioteca e museu. Então, no arquivo, a gente tem como característica os documentos serem únicos. Museu vai depender, biblioteca, em geral, a gente tem coleções. Por que no arquivo é documento único? Pensa na tua conta de energia. Sempre pensa no documento que resolve tua vida administrativamente. A fatura de energia elétrica, eu faço coleção dela? Queria me livrar dos boletos, né? Mas são documentos únicos, gente. Eu vou precisar de uma segunda via, se eu viajei, esqueci de levar a minha conta, preciso pagar essa conta, senão quando eu chegar em casa, depois da viagem, vai estar tudo escurinho, né? Então, nesse sentido, quando necessário. O arquivo, os documentos de um arquivo, eles têm valor administrativo funcional. O que é isso, valor administrativo funcional? São os documentos que resolvem assuntos administrativos. Então, a gente chama de... isso também a gente vai estudar detalhado nas próximas aulas, mas são documentos de valor primário, tá? Administrativo, legal, fiscal, jurídico, funcional. E quando a gente fala de museu e de biblioteca, eles têm valor histórico, cultural, ok? No arquivo, os documentos são produzidos e recebidos. A gente já falou um tantão sobre isso, né? Então, sempre os documentos produzidos e recebidos, enquanto que museu, biblioteca, os documentos são colecionados, permutados, doados, ok? Quando a gente fala aqui de valor administrativo e dos documentos produzidos e recebidos e tal, a gente está falando sempre do momento que os documentos realmente são criados, produzidos e recebidos na instituição. Porque, claro, ele é produzido com valor administrativo, mas ele pode receber o valor histórico no decorrer do tempo, né? Conforme o documento, a gente vai estudar isso depois, mas aqui é no momento, essa distinção, então, nesse momento, tá? Para você não ficar confuso aí, depois cair na tua prova e falar assim, os documentos de um arquivo, ele vai falar na distinção, né? Quanto a distinção de um arquivo e biblioteca? O arquivo tem documentos administrativo e histórico. São os documentos ali administrativos, tá? Que ele vai guardar, ok? E agora a gente vai começar a falar sobre a classificação dos documentos. E eu quero que primeiro você olhe aqui para mim, chega aqui pertinho de mim, que eu vou te passar uma dúvida de vários alunos. Quando começa a estudar arquivologia, ele fala, professora, mas a arquivologia tem muita classificação, né? Tem muita classificação. E quando você vai pegando intimidade aí com a arquivologia, você vai percebendo melhor essas classificações. Se é o primeiro contato, é claro que vai ficar, né, essa intimidade ainda não está, né, assim, mas depois isso vai clareando. Mas para começo de conversa aqui, na arquivologia, a gente tem duas classificações dos documentos. Uma classificação que é de conceitos iniciais, conceitos básicos da arquivologia, que é a classificação quanto ao gênero, a classificação quanto à natureza do assunto, a classificação quanto à espécie, formato, forma, várias classificações aqui de documentos. E a gente tem uma classificação de documentos que faz parte do protocolo. Quando lá no edital está protocolo e classificação dos documentos, é aquela outra classificação que ele está falando. Essa classificação que a gente vai falar agora é a classificação que está embutida assim nos conceitos básicos, nos conceitos iniciais da arquivologia. Mas quando cai na prova, você bateu, depois que você estudou aqui, né, comigo, você bateu o olho na questão, você
de cara vai identificar que classificação dos documentos que ele está falando, que não vai ter erro, tá? Não vai ter erro. Então aqui a gente vai falar da classificação quanto ao gênero. E a gente tem aqui o que traz o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Então essa parte de classificação quanto ao gênero tem a ver com o suporte, o formato, né, que a gente tem num documento. Então a gente tem, por exemplo, os cartográfico, sonoro, iconográfico. Essas são as classificações quanto ao gênero, depende aí do suporte e do formato. O formato ele já tem a ver com o suporte. Depois a gente vai falar também desse conceito bem redondinho aqui pra gente, tá? Então aqui é o conceito que a gente tem no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Esse conceito ele quase não cai em prova. O que cai em prova é essa classificação, tá? Qual é a classificação dos documentos quanto ao gênero? Então, as que mais caem são cartográfico, iconográfico, textual, né? Informático, filmográfico, sonoro, micrográfico, audiovisual. Esses são os que mais caem e a gente vai falar sobre eles aqui. Então, o que são os cartográficos, né? Os cartográficos são esses documentos que eles têm formatos e dimensões variáveis, tá? Eles, em geral, eles têm ali essa parte de legenda, como, por exemplo, mapas, plantas, né? Esses são os cartográficos. Aqui você tem um exemplo, então, de uma mapoteca. Isso aqui é uma mapoteca. E aqui eu tenho um cartográfico, então, armazenado, guardado aqui nessa mapoteca. E segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, eu vou trazer sempre para você essa terminologia, a gente tem o conceito aqui. Aqui conceito de autor e aqui conceito do DBTA. E eu falei com as minhas palavrinhas, né? Conceito dos dois aqui, mas depois você pode ler aqui no seu material. Os iconográficos são os documentos que eles podem... Quando a gente fala do suporte deles, eles podem estar... as bancas falam em papel emulsionado. Por quê? Porque iconográfico é essa parte de figura, gravura, fotografia, mas o conceito é imagem estática, né? Então, gênero documental integrado por documentos que contêm imagens fixas, estáticas, imagem impressa, desenhada, fotografada, né? Fotografias, gravuras, aquilo esculpidinho, né? Por exemplo, em madeira. Os informáticos ou digitais são os documentos produzidos, tratados e armazenados em computador. Eles precisam do computador para serem acessados, né? Dicionário, o DBTA fala sobre o documento eletrônico, tá? Informático ou digital, ele fala sobre eletrônico. São documentos em meio eletrônico somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, ok? Então, conceito aqui de autor, conceito aqui do DBTA. Os micrográficos, documentos em suporte fílmico, resultante de micro-reprodução de imagens. Aqui, gente, micrográfico, ele vai cair muito mais na tua prova a parte de microfilmagem. Em geral, aqui, com classificação dos documentos, ele quase não cai, não. Os textuais caem bastante. O que mais cai aqui? Cartográfico, iconográfico e textual. Mas, disparadão, assim, são os que mais caem dos gêneros. Os textuais, eles são os manuscritos datilografados ou digitados e os impressos. Então, quando eu falei para você da distinção entre biblioteca, museu e arquivo, o arquivo, ele tem a maior parte dos documentos de um arquivo são os documentos textuais, tá? Já numa biblioteca, a maior parte dos documentos são os impressos. A gente teve uma questão falando que grande parte dos documentos de uma biblioteca são textuais e muita gente caiu nessa pegadinha, né? São os impressos. Por quê? Porque a gente não vê manuscrito na biblioteca, né? É muito difícil isso, muito difícil. E museus tridimensionais, tá? Então, cuidado que textual
manuscrito, datilografado ou digitado e os impressos. Sonoro, muito tranquilo, né? Tem som, registros fonográficos, né? Discos, fitas, áudio, magnético. Gente, dependendo da tua idade, meu jovem, você nem conhece isso aqui, né? Uma fita cassete. Eu podia ter posto algo mais evoluidinho, né? Um vinil ainda tá lá atrás ainda, eu acho. Um CD, né? Podia. Se tiver som, é um documento sonoro, tá? Não sei o que eu tava na ideia que eu pus uma fita cassete, mas é que o arquivo, ele guarda documentos do tempo do EPA, né? 1900 e bolinha. Então tá aí, pode ter fita cassete lá sim. Além desses aqui, do sonoro, deixa eu colocar para você também aqui, o filmográfico. Filmográfico, que a gente tem no filmográfico imagem em movimento. Então, enquanto o iconográfico é imagem estática, o filmográfico imagem em movimento, e a gente pode ter o gênero audiovisual também, que é essa parte de som e imagem, tá? O que mais cai em prova então? Cartográfico, mapas, plantas, iconográfico, imagem estática, fixa, né? E os textuais, manuscritos, datilografados, digitados e impressos, ok? Fica de olho aqui nesses conceitos que são importantes. A classificação dos documentos, a gente viu então quanto ao gênero, agora a gente vai falar da classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. Gente, isso aqui cai muito em prova, tá? Presta atenção nisso, volta de Nárnia, voltou, puxando que você... Classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. Quanto à natureza do assunto, a gente pode ter documentos ostensivos ou sigilosos. Ostensivo, que qualquer pessoa pode saber aí o conteúdo desse documento. Ostensivo também pode ser chamado de ordinário, ou seja, as informações contidas no documento não prejudicam a administração quando divulgadas. Aqui a gente tem na parte de legislação que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos da entidade, qualquer meio. Ele tem que se identificar e falar o que ele quer, né? Meio óbvio falar o que ele quer. Depois a gente vai estudar também essa parte de acesso à informação, com a legislação, né? Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, lá de 18 de novembro de 2011, e que diz respeito ao que a gente está falando aqui. Mas depois a gente vai ter uma aula para ver sobre isso. E o que é o sigiloso? A gente viu o que é uma informação ostensiva e o que é uma informação sigilosa. Quer dizer que as informações contidas no documento devem ser de conhecimento restrito, a natureza restrita, a natureza sigilosa. A gente está falando da classificação dos documentos quanto à natureza do assunto, né? Então, já que são informações restritas, é claro que elas precisam de medidas especiais de segurança quanto à sua custódia e à sua divulgação, ou seja, quem é o fulaninho que pode acessar essa informação, né? Então, entra essa parte aí de segurança, ok? A informação, então a gente viu aqui o que é esse conceito de um documento sigiloso. E qual é o conceito de uma informação sigilosa? Uma informação sigilosa, ela é submetida temporariamente à restrição de acesso público. Gente, presta atenção aqui que agora o assunto ficou bem sério, bem importante. A gente pode falar dele sorrindo, né? Olha, não existe nenhum documento sigiloso para sempre. A gente até tinha, antes de 18 de novembro de 2011, ou seja, antes da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, a gente tinha documentos que foram classificados com sigilo ad eternum. Não existe isso. O sigilo, ele sempre será temporário, tá? Então, a informação sigilosa, ela está submetida temporariamente à restrição de acesso público. Por que ela é classificada como sigilosa?
por causa, em razão da sua palavrão, gente. Deus me ajude para falar isso aqui. Imprescindibilidade. Ufa, deu certo. Razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado. Ou seja, a gente pode ter informações que coloquem em risco a segurança da sociedade ou do Estado, por exemplo, vai negociar, né, alguma negociação financeira, ele precisa de sigilo e essa informação será classificada como sigilosa. E quando a gente fala dessa classificação, entra aqui a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o artigo 24º. Gente, esse aqui é o artigo 24º. É o artigo mais importante quando se trata de arquivologia. Mas depois, como a gente tem no edital essa parte de acesso à informação, a gente vai ver essa lei depois, tá? Mas esse aqui, se falar noções de arquivologia no edital, você tem que estudar esse artigo, não tem como. Então, o grau de sigilo, ele se divide em 3 categorias. E isso aqui é o grau de sigilo máximo. O que é isso? Olha, vamos primeiro falar aqui quais são essas categorias. Categoria ultra secreto até 25 anos, secreto até 15 anos, reservado até 5 anos. Por que eu falei até? Porque pode acontecer um evento que desclassifique, a palavra é desclassificar mesmo, está na lei. O que é um documento desclassificado? Aquele que era sigiloso e tornou-se ostensivo. Então, esse documento ele pode ter sido classificado como ultra secreto para ele ficar até, prazo máximo, até 25 anos de sigilo. Mas aí aconteceu um evento, vamos supor que fosse uma transação financeira aí entre países. Eles não estão mais nem negociando, passou 10 anos, já não estão nem negociando mais. Precisa do sigilo do documento? Não precisa mais. Ou seja, aconteceu um evento que descaracterizou esse sigilo e aí esse documento é desclassificado. Ou quando acaba o prazo, também deu lá 25 anos, o documento, né, ele é desclassificado. Um documento desclassificado é tão somente um documento que era sigiloso, foi classificado como sigiloso e tornou-se ostensivo novamente, né, por algum motivo. Ok? Então aqui a gente tem os prazos máximos e isso vive caindo em prova. Ultra secreto até 25 anos, secreto até 15 anos, reservado até 5 anos. E presta atenção que aqui o bicho pega. Aqui você separa os homens dos meninos, né? As mulheres das meninas. Por que eu digo isso? Antes da lei, a gente tinha, da lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a gente tinha 4 categorias de sigilo. E eu vi material, há pouco tempo atrás, de professor de arquivologia, colocando 4 categorias. Eu vi livro de arquivologia, pós a lei, colocando 4 categorias. Eu falo, não acredita no que eu falo, tá? Passei ali. Não acredita no que eu falo. Vai lá na lei 12.527, essa lei lá de 18 de novembro de 2011, busca essa lei e você vai ver no artigo 24º, é isso que está valendo agora. Nem vou falar da categoria anterior, porque para não confundir você, mas se você também pegar a questão, não pega a questão muito antiga, né, pelo amor de Deus, mas se você vir questão falando aí de outra categoria, não tem, são somente essas 3 categorias aqui de sigilo, então, ultra secreto, secreto e reservado. A gente termina aqui essa aula com muita alegria de estar aqui estudando com você, conquistando com você seu objetivo, né? Um sonho que você luta por ele, ele já é uma meta, um objetivo. Então, espero você na próxima aula. Grande beijo e até lá.